Salve, torcedor! O Inter sobreviveu ao caldeirão corintiano e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Inter que vinha para esse jogo para São Paulo com uma vantagem muito importante, jogando em casa, conquistou a vitória. E o Corinthians jogando na sua casa, jogando na Neoquímica Arena, foi para cima desde dos primeiros minutos, massacrando a equipe gaúcha em busca de tirar a vantagem, de correr atrás do prejuízo. Logo aos 3 minutos, o Caio César faz um cruzamento ali, despretensioso até então, ela desvia, e nesse desvio ela toma um rumo totalmente diferente e vai para o gol, onde o Matheus Cunha é exigido e faz uma excepcional defesa, já salvando a equipe colorada e mostrando que o Corinthians não estaria ali para brincadeira, que sufocaria o Inter desde o começo. E foi isso que a gente viu como um todo no jogo. Foram os primeiros 10 minutos onde o Corinthians busca as ações ofensivas, sufoca a equipe gaúcha. O gol não sai até aquele momento, só que o Inter também não oferece perigo algum ao gol do Hugo Souza. Então nós vimos um começo de jogo, basicamente até aquele momento, torcedor, um ataque contra a defesa. Era o que a gente assistia na noite de quinta-feira na Neoquímica Arena. Até que o Corinthians, em busca do gol, precisando tirar a vantagem colorada, tem uma boa oportunidade ali aos 16 minutos numa falta do Rodrigo Garro, né? Corinthians esse que já veio modificado para esse jogo e buscava ali correr atrás do seu prejuízo. E o gol não saía de jeito nenhum. A gente via ali, por volta dos 25 minutos, o Corinthians controlando a partida. Ofensivamente, controlando. Era como se fosse um jogo de ataque contra a defesa. O Inter muito pouco produzia ofensivamente até aquele momento. Só que o gol do Corinthians não sai. O gol do Corinthians não sai de jeito nenhum. E o tempo passando, ali por volta, isso eu já estou te falando, ali aos 25 do primeiro tempo, o 0x0 persistia e o Inter com a vantagem para ele, né? O Corinthians tem uma boa oportunidade, um pouco mais perigosa, já na parte final do primeiro tempo, no cruzamento no segundo pau, ela sobra, o Breno Bidon finaliza e ganha um escanteio. Esse escanteio sai, nada acontece, o Corinthians segue pressionando e consegue uma falta ali aos 42. Que o Rodrigo Garro bate pro meio da área, o Matheus Cunha dá rebote e o Gustavo Henrique faz 1x0 pro Corinthians aos 42 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para o Coringão, e era tudo que o Corinthians precisava naquele momento. Nós estávamos falando de um final de primeiro tempo, onde o Corinthians foi todo ataque, toda pressão, e conseguiu, naquele momento, um gol que daria mais força, mais tranquilidade para ele, Corinthians, virar o primeiro tempo mais tranquilo, com metade do caminho andado, já que até aquele momento o Colorado nada ofereceu ofensivamente. O Inter não fez nada ofensivamente, o Corinthians não sofreu ofensivamente até aquele momento, certo, torcedor? Então o Corinthians abre o placar, faz 1x0 até aquele momento. Você, torcedor, já deixa seu like, já se inscreve no canal, se não é inscrito, comenta aqui para mim o que achou
do jogo como um todo, tá certo? Se não é inscrito, se inscreve no canal, segue o Entre as Linhas 22, tanto no TikTok quanto no Instagram, que por lá tem conteúdos exclusivos. Fechou? E a gente volta depois desse gol no final do Corinthians, da sua inscrição, do seu like, do seu comentário, a gente volta para o segundo tempo com o Corinthians mais à vontade, vamos dizer assim, com mais tesão no jogo, por conta do gol que conseguiu no final do primeiro tempo. O Corinthians indo muito mais para cima em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Logo aos 7 minutos o Corinthians chega pela direita, ela é cabeçada para o meio, ela é ajeitada para o meio de cabeça, a finalização sai por cima do gol, mas era um Corinthians que mostrava ali um perigo ofensivo. Até que, numa jogada despretensiosa, um bicão para frente, da defesa do Inter para o ataque, o Alan Patrick ganha a dividida, solta a bola para o Bernabé, que acerta um belo chute, empatando o jogo para o Internacional. E aí, torcedor colorado, vale o teu like, a tua inscrição e o teu comentário da tua sensação do jogo naquele momento. Porque a gente estava falando de 13, 14 minutos do segundo tempo, de um Corinthians que começava um pouco mais para frente, por conta até do gol que tinha feito no final do primeiro tempo, e o Inter, na oportunidade que tem, Colorado, empata o jogo e retoma a vantagem de 2 gols para ele, Inter. Né? O Inter, que pouco fez ofensivamente na primeira parte, não deu um chute a gol, quando chutou, quando teve a oportunidade ofensiva, foi letal e trouxe a vantagem ainda maior para ele novamente, empatando o jogo e recuperando a vantagem no agregado, torcedor. Então vale o teu like também, vale a tua inscrição, torcedor colorado. Eu quero todos vocês aqui comigo no canal, fechou? E a gente volta pós-empate do Inter para o cenário do começo do jogo, que era um Corinthians que ia para cima, precisava de qualquer forma de pelo menos um gol. De pelo menos um gol até aquele momento. Então o Inter se retrai novamente e o Corinthians parte com tudo e mais um pouco para cima do Colorado. Jogando dentro de casa, aquilo tudo que a gente já sabe. A força da fiel torcida, que a gente já está cansado de conhecer. Não sou eu, como todos vocês que estão me assistindo aí. E o Corinthians volta a criar chances perigosas, volta a incomodar a defesa colorada. Em 2 lances praticamente iguais em sequência, o Lingard cruza, o Pedro Raul cabeceia fraco para a defesa do goleiro, assim, sem maior perigo. E essa bola jogar para frente, o Corinthians pega rapidamente e o Lingard faz outro levantamento para a área. De novo no Pedro Raul, que começou o jogo, que era o pivôzão, vamos bola para ele, porque ele tem essa qualidade na bola aérea, até pelo tamanho que tem. Dessa vez ele acerta a cabeçada e coloca o Corinthians de novo em vantagem, e isso aos 25 minutos. Então a gente teria ali, sem contar acréscimos, pelo menos 20 minutos de Corinthians de novo empurrando, sufocando o Inter no seu campo defensivo em busca de mais um gol, que seria o 3-1, que levaria o jogo para as finalidades daquele momento. E o que a gente vê? O Inter retraído, o Corinthians de novo tomando as ações ofensivas, com mais posse de bola, fazendo essa bola girar ofensivamente,
e o Inter se trancando. O Corinthians vai ter uma excelente oportunidade aos 40, já dentro dos 40, já na parte final do jogo, com o Matheus Pereira pegando a sobra de uma bola aérea de primeira, ela bate na trave e sai. Foi uma bola muito perigosa ali, que levaria o jogo para as finalidades. E o Inter ainda tem uma oportunidade ali aos 52 minutos, com o Bruno Gomes finalizando com perigo, mas sem alcançar o gol. O gol não sai, mas a classificação colorada é conquistada muito pelo resultado no jogo de ida no Beira-Rio. E eu quero saber de você, torcedor colorado, o que faltou pro Inter no jogo de hoje, ou se tá tudo bem, era essa a postura mesmo, tinha que se defender o máximo possível. O quanto que aquele jogo foi, o jogo da ida foi, obviamente, foi primordial, até pelo resultado, por não ter sofrido gol no jogo da ida. E o quanto que, quando teve a bola, o gol conquistado na Neoquímica Arena te deu a tranquilidade para seguir no jogo, principalmente na parte final da partida. E se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like. E você, torcedor do Corinthians, me conta o que você achou que faltou. Foi o juiz que deu uma atrapalhada no jogo do Gigante da Beira-Rio no fim de semana? O Corinthians podia ser um pouco mais letal no jogo de hoje? O Diniz fez o que podia ter feito? O que faltou para o Corinthians se classificar? Se não é inscrito, se inscreve no canal. Comentem aqui, torcedor colorado, torcedor corintiano, o que acharam do jogo. Vamos resenhar. Deixa o seu like. Tamo juntasso. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Fique com Deus. Não se esqueça que o futebol se entende entre as linhas. Tamo junto, rapaziada.